Uma outra abordagem, né, do rol da pesquisa qualitativa e interpretativa, e aqui também eu vou estar nomeando de um modo bem genérico, né, como eu disse, aqui é algo introdutório e tal. Eu estou chamando aqui de pesquisas narrativas, autobiográficas, histórias de vida. Na verdade, eu estou colocando aí uma série de abordagens, né? Estou criando esse conjunto aqui, né? Mas elas têm especificidades, né? Que nesse momento nós não vamos adentrar nessas especificidades, mas elas têm especificidades. Tem a pesquisa narrativa, tem especificidade. Pesquisa autobiográfica, né? Pesquisa de histórias de vida, pesquisas biográficas, né? E tem subvariações aí, né? E existem ainda subvariações, tá? Mas de um modo geral, e aqui também eu tomando a liberdade, né, de elencar algumas características gerais desses conjuntos de abordagem, eu traria a ideia de protagonismo, né? Porque esse outro, né, da pesquisa, ele não é bem um outro qualquer, né? Ele é, né, o sujeito no sentido ativo da pesquisa, né? É ele que narra a sua história, é ele que traz, é ele que fala, né? É ele que define, né? É ele que ilumina o conhecimento. Então, esse sujeito da pesquisa, ele é o protagonista da pesquisa, né? E aí já trazendo um outro ponto, a valorização do contar, do dizer, do escutar, do escrever, do perguntar, do ler, etc. Então as pesquisas narrativas, autobiográficas, histórias de vida, dentre as suas variações, elas vão priorizar o contar as histórias, o trazer as memórias, as lembranças, o reviver o passado, mas também o presente, né? O dizer, que pode ser individual, que pode ser em grupo, que pode ser coletivo, a história de um grupo, a história de uma coletividade, né? Mas também de um indivíduo, de um sujeito, mas é também o saber escutar, né? Então, o como escutar essas histórias, né? O como possibilitar que essas histórias se tornem vivas, se explicitem, mas também o escrever muitas vezes, não só o dizer, não só o ouvir, mas o escrever, né? O perguntar também é muito importante, porque a pergunta, como coloca o Gadamer, ela é fundamental porque ela, de uma certa forma, ela já posiciona a forma como você vai escutar. Então, o saber perguntar dispara, né? Abre portais, né? Ilumina consciências, né? Mas o ler também. Então, você tem, às vezes, uma variação que é o falar, o escrever e o ler, individualmente ou coletivamente, ou através de trocas, onde um escreve, o outro lê, e daí o outro escreve, e se gera um conhecimento relativo a histórias de vida ou às narrativas, enfim. Há uma variação muito grande, mas esses elementos do contar, do ouvir, do dizer, do perguntar, do ler, vão estar presentes, né? E um outro ponto também que eu elenco aqui como muito importante, de uma forma parecida aí, e eu diria que pode até não ser algo intencional, mas eu diria que as pesquisas narrativas autobiográficas, histórias de vida, elas também são pesquisa-formação, do tipo de pesquisa-formação, mesmo que não tenha essa intenção, porque de alguma forma o sujeito ao narrar, ao falar de suas histórias, né, ele muda, ele se transforma. E quem está ouvindo também, né, ou pelo menos pode se transformar. Então, nesses tipos de pesquisas, narrativas, autobiográficas, histórias de vida, há a produção do conhecimento, há uma questão de identidade que pode ser individual, coletiva, né, de ressignificar, de se ver diferente, de lançar um olhar diferente, né, e de algo que a gente chama aqui de formatividade, né? Então, como quando eu falo de mim, quando eu falo do outro, quando eu trago uma história, quando eu revivo uma história, quando eu explicito um cotidiano, um fazer, né?
eu me ressignifico, ou eu ressignifico o mundo, né? A forma como eu lido com o mundo. E aí desencadeia uma outra forma de eu agir, de pensar, de me posicionar, de conhecer, que é isso que a gente chama aí de formatividade. Há um processo de formação aí, tá? E aí depois a gente pode, nos momentos adiantes, em outros momentos, nós vamos destrinchar, né? Pesquisa narrativa, né? O que é uma pesquisa narrativa, o que é uma pesquisa autobiográfica, o que é uma pesquisa biográfica, né? O que é uma pesquisa de história de vida, né? Então há uma variação interessante, inclusive do ponto de vista dos recursos, ok?